A graça e a paz do Senhor, irmãos. Quero incentivar os irmãos a ter um pouquinho da experiência que as crianças têm. Qualquer dia desses, pegar o guia do sermão e tentar preenchê-lo, né? Para vocês perceberem o quanto as crianças conseguem entender muito mais do que a gente imagina. Vamos abrir na segunda carta de Paulo a Timóteo. Nós estamos aqui na metade da segunda epístola de Paulo, e assim já caminhando para o final da nossa série, os oficiais da igreja, instrumentos da casa divina para a preservação da casa de Deus. Vamos ler apenas um versículo onde nós iniciaremos a exposição de hoje. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 7. Diz assim: pondera o que acabo de dizer, porque o Senhor te dará compreensão de todas as coisas. Vamos orar. Nosso Senhor, nós não imaginamos o quanto precisamos da Tua iluminação. Talvez por não nos colocarmos com tanta humildade, nos humilharmos diante do Senhor, nós não temos sequer a noção do quanto precisamos da Tua iluminação, ó Deus. Do quanto carecemos da visão do alto, do discernimento do Teu Espírito, ó Deus, para olhar para o nosso coração como convém aos santos, para depender de Cristo como convém ao Teu povo, ó Deus. Nós somos muito ludibriados pelo conhecimento que adquirimos, ó Deus, pelas seduções de poder, autoridade que esse mundo nos concede. Nós passamos a semana toda experimentando isso. E aí somos enganados, ó Deus, pelas vaidades do nosso coração, pelas notoriedades da nossa carne. E então nós sequer conseguimos considerar de forma muito sóbria, celestial, o quanto nós precisamos lutar para discernir as coisas que o Senhor tem nos dito, ó Deus. Então, Senhor, nós rogamos a Ti de forma humilde, contrita, que assim seja a disposição de cada um, e se não for, que o Senhor os quebre com a Tua poderosa mão, ó Deus. Nós clamamos a Ti para que essa seja a nossa reflexão de hoje, disposição de hoje. Ajuda-nos, ó Senhor. Ajuda-nos a ponderar essas coisas, a considerar, a avaliar, a buscar entendimento, para que o Senhor nos conduza de forma tão graciosa aquilo que é necessário para a piedade, para a perseverança, ó Deus, nesse mundo tão mau e tão sedutor. O que rogamos ao Senhor por meio de Cristo. Amém. Quero ler a parte de uma oração, um trecho de uma oração de um ministro a respeito do seu trabalho no ministério da palavra. Ele orou assim: conheces teu povo pelo nome, e conduzi-lo-ás no tempo devido, de um estado natural para um estado gracioso, por meio da tua chamada eficaz. Esta é a base da minha salvação, o objeto do meu desejo, o motivo do meu ministério. Guarda-me de presumir muito sobre mim mesmo e meu trabalho, pois nada sou além de pecado e fraqueza. Em mim não reside bem algum, e minhas melhores obras são pecado. Concede-me descansar no teu poder e fidelidade, e saber que há duas coisas pelas quais realmente vale viver: fazer avançar a tua causa no mundo e fazer o bem ao corpo e à alma dos homens. Este é o meu ministério, minha vida, minha oração, meu fim. Dá-me a graça de não fracassar. Irmãos, é justamente sobre isso que nós temos refletido
pelo menos nessas 4 mensagens que passaram e algumas reflexões à parte, aos domingos pela manhã. E essa última não é somente sobre perseverança como característica singular do povo de Deus, é isso que nos descreve, mas é o fato de nós termos exemplos disso, exemplos de perseverança ao nosso redor, exemplos para quem nós podemos olhar, admirar, honrar e imitar. Aqueles que não fiquem somente no mundo das ideias, nos compartimentos da fantasia. Aqueles não somente sobre quem nós lemos, admiramos, idealizamos. Talvez essa seja uma palavra muito distante, talvez não a palavra apropriada para os nossos exemplos, os nossos modelos. Ideais. Ideais. Talvez esse seja um termo muito inadequado. Ideais. Exemplos ideais. Nós precisamos de exemplos de perseverantes para quem nós possamos olhar e imitar. Paulo é esse exemplo para Timóteo. Timóteo é esse exemplo para a igreja de Éfeso. Quem é o seu exemplo? E você tem sido esse exemplo para quem? Você tem sido esse exemplo para alguém em que, olhando para você, os seus passos não descrevem o trajeto dos seus objetivos, dos seus sonhos, dos seus ideais, das suas conquistas, das suas realizações, mas o trilhar da peregrinação daqueles que amam a Deus, daqueles que amam a Cristo. A perseverança descreve o povo de Deus, e eu acho que à altura do campeonato nós já compreendemos isso. Bom, nós deveríamos já compreender isso. É justamente essa necessidade que marca a nossa vida. A necessidade diante das lutas, armadilhas, perigos, fraquezas, falhas, seduções e pecados. Simplesmente porque perseverar significa não viver para si mesmo. Quando nós vivemos para nós mesmos, nós falhamos na perseverança. Por mais que os pecados não sejam agressivos, por mais que os pecados não sejam tão latentes, mas quando nós vivemos para nós mesmos, nós fraquejamos na perseverança. E não é difícil perceber isso, irmãos. É fácil perceber isso. São os nossos prazeres, as nossas vaidades, as nossas necessidades. Simplesmente porque perseverar significa não viver nesse mundo, embora nós estejamos aqui. Não viver para nós mesmos, mas sermos moídos, irmãos. Moídos, ter as nossas afeições para esse mundo desmantelada, estraçalhada, esfacelada, ser ferido, às vezes silenciosamente, por essa convicção que constantemente vence essa verdade. A verdade de que nós não somos de nós mesmos, nós somos do Senhor. A verdade de que perseverar significa considerar Cristo digno do nosso respirar, considerar Cristo digno da nossa vida. O emprego não é digno da nossa vida, os nossos relacionamentos não são dignos da nossa vida. Cristo é digno da nossa vida, digno das nossas afeições, anseios, desejos, realizações, dignos do nosso desgaste, das nossas enfermidades, do nosso cansaço, dos nossos estudos, do nosso sofrimento, da exclusividade do nosso coração. Qual é a perseverança? O que constitui a perseverança do homem de Deus? Sua força. Primeiro ponto, nós já refletimos. Segundo, seus desafios. E nesses desafios nós vemos o desafio de promover a propagação do Evangelho, o desafio de suportar o sofrimento por causa do Evangelho. E os últimos que nós veremos hoje, o desafio de considerar o custo do ministério. Talvez
Isso se aplica a todos nós, obviamente. Considerar o custo da peregrinação, o custo da caminhada. Talvez por causa desse vacilo nós fraquejamos na fé. Nós trocamos o evangelho por outras coisas, porque nós não consideramos o custo do evangelho e o custo do ministério. Sem sombra de dúvidas, isso faz com que muitos abandonem o ministério, porque vê que o ministério não é só tapinha nas costas, glamour, honra. Não é aquilo que tantos imaginavam. Terceiro ponto, nós veremos também hoje seu exemplo e, por último, ainda hoje, sua convicção. Então, a minha introdução aqui vai ser trazer um retrospecto, uma recapitulação de tudo que nós vimos. Primeiro ponto, qual é a constituição da perseverança do homem de Deus, a sua força, versículo 1. Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. Nós vimos que a força da perseverança do homem de Deus corresponde ao seu nível de dependência da graça de Cristo Jesus. Quanto mais fraco ele se vê e quanto mais ele depende de Cristo, mais forte ele é para a sua perseverança. Mais força a sua perseverança tem, porque a sua perseverança não o honra. É interessante que conta-se a história de que numa determinada igreja, no século passado, no século XX, século XIX para o século XX, aqueles que estavam fazendo parte da formação para obreiros, para oficial dessa igreja, ouviram falar de dois grandes ministros, dois grandes homens de Deus, se é que, como diz o Paul Washer, se é que existe grandes homens de Deus, né? Ouviram falar de dois grandes pregadores. E aí o pastor daquela igreja comissionou aquele grupo de aspirantes ao oficialato para visitar os cultos desses dois pregadores. Na manhã eles iriam para um pregador, que eu esqueci o nome, muito imponente daquela região, e no culto noturno, no culto vespertino, ele ia para a igreja de Charles Spurgeon para ouvi-lo pregar. E quando eles foram então no culto matutino para ver aquele pregador renomado e eloquente, eles saíram de lá maravilhados. Eles, meu Deus, meu Senhor, que grande pregador, que notoriedade de pregador, que palavras fortes ele tem, que eloquência era aquela, quanta contundência, ousadia e convicção, que pregador, ó Deus. Não precisamos mais ir visitar Spurgeon, não precisamos mais ir para o tabernáculo metropolitano, ver Spurgeon, nós já temos a nossa resposta. Mas mesmo assim, à noite, eles foram lá visitar Charles Spurgeon e ouviram pregar. E ali eles saíram proferindo outras palavras. Eles disseram, meu Senhor, que grande Deus é esse a quem ele prega? Que grande piedade é essa? Que grande Cristo é esse? Que grande Senhor é esse? Ó Deus, que maravilha de evangelho! Há uma diferença muito grande das duas percepções. A perseverança não é sobre nós, irmãos. E talvez essa seja uma das grandes lutas. Nós não aparecemos na perseverança, nós sumimos na perseverança. Cristo aparece na perseverança porque a força não está em nós. Nós não temos eloquência suficiente. Nós não temos força suficiente. Nós não sabemos sofrer de forma suficiente. É Ele que aparece. Então, a força da perseverança do homem de Deus é simplesmente se entregar ao fato de que ele não tem força em si mesmo para perseverar. Qual é a constituição da perseverança do homem de Deus, sua força? Segundo ponto que nós vimos, vamos concluí-lo hoje, os seus desafios, promover a propagação do Evangelho. Versículo 2. E o que de minha parte ouvistes através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis também idôneos para instruir a outros. Esse é um dos aspectos menos vistos, irmãos, mas sem sombra de dúvidas o mais desafiador do ministério pastoral. A batalha de cultivar, identificar, cultivar, forjar homens para o ministério do Evangelho de Cristo Jesus para a edificação da igreja. É aquilo do qual a igreja recebe todos os frutos, mas que menos ela percebe, que menos ela entende.
Essa é a dura realidade experimentada por Paulo. Existe grande proeminência quando a Sagrada Escritura cita nomes aqui. Quando ela cita nomes aqui, alguma notoriedade é dada e Paulo experimenta justamente essa dureza dessa realidade desafiadora do constante e doloroso fato de se deparar diante daqueles que você dedicou tanto tempo e atenção em anonimato, em oculto, em secreto, e perceber que o que nasceu não foram frutos agradáveis, mas de alguma forma o seu coração também estava sendo cultivado por outras mãos, pela sua própria carne, pelas seduções desse mundo, pelas vaidades. Daí então não nasce ousadia, convicção pelo Evangelho, amor por Cristo, ver o sofrimento, a ingratidão e as lutas como privilégio de completar os sofrimentos de Cristo Jesus. Não é isso que nasce. Nasce desistência, covardia, timidez e abandono. E ele mostra a desonra a esses homens. É por isso que ele cita por nome Fígelo, Hermógenes, Demas e Alexandre. E ele qualifica quais foram as características de covardia dedicada a esse homem, ao Evangelho e a Cristo Jesus. O ponto de Paulo é muito simples. Por mais que a igreja não perceba isso, faz parte de sua necessidade vital ter homens que a protejam, preservem e a nutram. Qual é a constituição do homem, da perseverança do homem de Deus? Quais são os seus desafios? Segundo, Paulo aponta aqui para o perfil dos homens necessários para o ministério. Homens qualificados, homens que enxerguem o sofrimento como privilégio, o privilégio de se gastar exclusivamente, integralmente para Cristo e sua obra e sua causa nesse mundo. Suportar o sofrimento por causa do Evangelho, versículo 3 a 6, diz assim: participa dos meus sofrimentos. É interessante porque Paulo se apropria dos sofrimentos por causa do Evangelho. Não é simplesmente o sofrimento de Cristo, não dá para dividir, não dá para dissociar quem é Cristo ou quem é Paulo, qual é o desejo de Paulo e qual é o propósito do Evangelho. Não dá para dissociar. Participa dos meus sofrimentos como o bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócio dessa vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Igualmente, o atleta não é coroado se não lutar segundo as normas. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a participar dos frutos. E Paulo, ele faz questão de esboçar, ilustrar, exemplificar com 3 metáforas, concedendo os vários aspectos da perseverança em meio ao sofrimento no ministério pastoral, a do soldado, a do atleta, do agricultor, que aqui é traduzido como lavrador, a realidade de que, sem dúvida, e aí nós devemos entender isso, em medidas diferentes, sem dúvida, essas metáforas se aplicam a todos nós cristãos, e não somente aos ministros. Afinal de contas, nós temos que ser justamente os exemplos, aqueles imitáveis, então, para quem vocês possam olhar e dizer assim: é possível ser fiel, é possível renunciar, é possível sacrificar, é possível lutar. Então Paulo coloca como centro aqui, o centro de todas as metáforas, o sofrimento. O sofrimento faz parte de todo ponto central de cada uma dessas metáforas. Seja do soldado que sofre para cumprir a missão, seja do atleta que sofre para conquistar a coroa, seja do agricultor que sofre para lavrar o campo. Mas o ponto de Paulo é que sofrer é intrínseco ao que fazemos. Nós sofremos se trabalhamos, nós sofremos se estudamos, nós sofremos se vivenciamos a vida cotidiana, a vida comum. Mas a quem nós tributamos o nosso sofrimento se viver é parte intrínseca da nossa vida? Nós tributamos a nós mesmos, nós tributamos as nossas conquistas
Esse é o ponto de Paulo. A questão de Paulo aqui é simples. As pessoas que vivenciam a perseguição dos seus objetivos comuns, elas sofrem, elas dedicam o seu suor, as suas lágrimas, sangue é vertido, vida é drenada, mas a quem é tributado o seu sofrimento? O ponto de Paulo é de que existe um alvo específico para aqueles que pertencem ao Senhor. O seu sofrimento não passará como esse mundo passará. O seu sofrimento não passará como a sua vida passará. Não diz respeito a você que passará junto com os seus objetivos terrenos, carnais, mundanos. O que você deseja? Bens materiais? O que você deseja? Prazeres carnais, o que você deseja, estabilidade financeira, o que você deseja passará. O que você deseja, conforto, um dia você não terá mais. Quando o tempo lhe açoitar, quando as enfermidades forem a sua companheira constante, você não terá o conforto que tanto idolatra. Não terá mais. Quais são os seus propósitos, objetivos no sofrimento? O seu sofrimento é uma caneta que escreve o nome de alguém, o nome de quem é escrito, com suor, com as lágrimas, com os gemidos do seu sofrimento. Eles gemem o quê? Os meus sonhos, as minhas realizações, os meus confortos, o meu contentamento. Ou eles proclamam Cristo, 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 por tua glória, por tua causa, por teu amor. Tudo é sobre ti, Cristo, Cristo, Cristo. O sofrimento faz parte da nossa vida. Alguém já disse, viver é sofrer, e se alguém disser o contrário, está mentindo. Aqueles que se entregam para o Senhor tem um propósito muito específico em seu sofrimento. Ele sabe que os sofrimentos não são provenientes de escolhas egoístas. Não. Foi por causa de Cristo. Aponta para a glória de Cristo Jesus, não para si mesmo. Por isso, a sentença principal, em meio a todas essas três metáforas, é justamente essa com a qual ele começa: participa dos meus sofrimentos, como um bom soldado, como atleta intencional e como lavrador incansável, participa dos meus sofrimentos. Observe como isso é singularmente necessário para o ministério pastoral. Aqueles que sofrem sem aparecer tanto, sem murmurar, sem fraquejar. Por isso, nas metáforas, Paulo descreve o que significa então ser um bom soldado de Cristo Jesus. Aqui a figura do soldado, destacada por Paulo, realça alguém que não busca fazer a sua própria vontade. Pelo contrário, como um soldado que ele é alguém que recebe uma ordem, ele cumpre essa ordem, apesar das condições exigidas, apesar das circunstâncias, ou seja, a sua vontade é envolvida pela vontade daquele que o arregimentou. As suas necessidades se tornam escravas das necessidades daquele que o arregimentou. O seu objetivo de vida é absorvido pelo objetivo da missão. Então nós vemos essas três metáforas: o soldado, o atleta, o agricultor. O objetivo do soldado é satisfazer, agradar, conceder com a sua disposição para a missão, a satisfação àquele que o chamou. A metáfora, ela não é tão difícil de compreender. Segundo a metáfora do atleta, igualmente o atleta não é coroado se não lutar segundo as normas. Aqui significa dedicar intensidade, determinação e fidelidade ao Senhor. A primeira, eu esqueci de dizer, significa dedicar ao Senhor foco, intencionalidade e exclusividade.
A terceira metáfora do agricultor, o lavrador, o agricultor que trabalha deve ser o primeiro a participar dos frutos. Essa tradução ela não traz a força do que Paulo está mostrando aqui. A Nova Versão Internacional traz essa força. Diz assim, o lavrador que trabalha arduamente, com fadigas, com cansaço. O lavrador que trabalha arduamente deve ser o primeiro a participar dos frutos da colheita. Significa dedicar ao Senhor seu vigor, a sua força. E o Senhor o honrará com o fruto do seu trabalho. Então, qual é a constituição da perseverança do homem de Deus, observando os seus desafios? E aqui é o ponto que nós partimos de hoje, nós não tínhamos visto ainda. O terceiro desafio, no versículo 7, considerar o custo do ministério, talvez o custo da fé, o custo da sua decisão, a sua decisão de seguir a Cristo, a sua decisão de responder a Cristo. Não são apenas palavras, existe um custo. Agora entenda, isso não se aplica somente ao ministério, irmãos. É requerido de cada um de vocês, porque ser cristão significa renúncia e sacrifício, não em murmuração, em devoção. Renúncia e sacrifício em devoção. Não é eu deveria ter isso, eu deveria ter optado por aquilo outro. Significa que você entende a decisão que você tomou. Na verdade, você só tomou essa decisão porque você foi tomado por ela. Você foi conquistado por ela, você foi seduzido por ela a tal ponto que nada mais faz sentido sem ela. Nada mais vale a pena. O seu trabalho não vale a pena, os seus relacionamentos não valem a pena, o seu entretenimento não vale a pena, a sua vida não tem sentido. Agora que você foi seduzido pela fé, que você foi conquistado pela fé. E talvez é isso mesmo que nós precisamos. Nós vivemos, irmãos, num turbilhão de informações, sabe? Nós ficamos tão inquietos, parece que o celular precisa andar conosco a todo instante, parece que a todo instante nós precisamos estar ouvindo algo, parece que os momentos de quietude, solitude não tem mais proveito se não for com barulhos, com ruídos, o silêncio não faz mais sentido e talvez por causa disso nós não ponderamos como deveríamos ponderar. Talvez por causa da simplicidade com que a gente considera o Evangelho. É justamente por não compreender adequadamente as doutrinas mais básicas, mais fundamentais, que nós caímos. Porque essa é a percepção de Paulo. Parece que Timóteo sentirá alguma dificuldade de compreender a profundidade daquilo que Paulo acaba de falar. É por isso que ele diz, pondera o que acabo de dizer. Considera o que eu acabo de dizer. Porque o Senhor te dará compreensão em todas as coisas. Isso é importante, meus irmãos, porque Paulo acaba de mencionar os aspectos exteriores de ser um bom soldado, e agora ele fala dos aspectos interiores, ele fala da luta cotidiana, constante, que será desfrutada para seguir a Cristo e servi-lo. São aqueles momentos que agora, por exemplo, você talvez, se você estiver com a disposição correta para o Senhor, talvez você esteja maravilhado com a exposição do Evangelho aqui. Talvez você esteja encantado, talvez você esteja se sentindo assim tocado mesmo. Mas e amanhã? Mas e amanhã? Mas e na semana que nasce hoje? Diante das seduções, diante do entretenimento, diante das opções. E amanhã, como será? Sabe, é isso mesmo que acontece. Quando nós temos, por exemplo, quando nós participamos de um retiro espiritual, seja no carnaval ou em outro retiro de batismo, quando nós participamos, as experiências que nós temos são singulares, irmãos, são singulares. Nós vivenciamos ali um pedacinho da Nova Jerusalém, sabe? Parece a Genebra do tempo de Calvino, é um negócio assim fantástico, maravilhoso. Nós festejamos como uma família da fé, nós vemos ali a moralidade bem centrada, nós vemos piedade, nós vemos contrição, nós somos atingidos pelo momento de comunhão. Mas quando esse retiro passa e nós precisamos nos organizar para o outro, parece que nós não ficamos tão empolgados. Porque talvez o retiro é muito caro. Porque nós temos que trabalhar. Porque talvez nós fiquemos doentes. Porque nós temos outras contas para pagar. Parece que passa.
né? Parece que passa. São esses desafios aqui, não exteriores, mas interiores. E a exortação de Paulo se concentra justamente nisso, é quanto à preparação do coração, sem timidez, sem medo, sem covardia. Um coração que não nutre arrependimento diante de tudo que ele deixou para trás. Para seguir a vida cristã, existem entretenimentos que você nunca terá, nunca desfrutará. Existem conquistas desse mundo que não são imorais, mas que muito provavelmente você nunca as terá. E tudo bem para você. Não tem problema para você. Isso não chega aos pés do que Cristo lhe concede, do que você tem em Cristo. É isso que significa considerar, ponderar, refletir sobre essas coisas, do que significa decidir por Cristo e pelo seu Evangelho. Timóteo é, então, exortado a contabilizar, fazer a contabilização do que o ministério exige. E não é fácil isso, irmãos. Sem sombra de dúvidas, isso não é fácil. Talvez se você acha simples demais, e existem aqueles super-heróis que acham simples demais, talvez esses mesmos não compreendam. Ora, se o próprio Paulo disse para Timóteo que ele precisa dedicar tempo, porque o Senhor revelará, quanto mais a mim, quanto mais eu, que não estou aos pés de Paulo, apesar de estar aos pés do Espírito Santo aqui. As expressões aqui deixam transparecer isso. Parece que Timóteo precisa dedicar mais atenção para discernir aqui o que é requerido dele. Talvez ele não compreenda ainda. Paulo compreende. Paulo está bem pertinho de se encontrar com o Senhor. A sua vida será tomada pelos romanos. Ele experimentará ainda uma última dor, a dor do desmame desse mundo, a dor do parto para o mundo por vir. E ele sabe, então, Timóteo, desse lado aqui é solitário, você perceberá. Existem dores não percebidas, você entenderá. Agora, pondera de fato. Gasta tempo, porque o Senhor te dará entendimento. É isso que significa. Pondera o que acabo de dizer. Aqui, irmãos, é um estado de reflexão contínua. Todo instante que o seu coração for assaltado pelas seduções do mundo, pelos gracejos de Satanás, você precisa ter a disposição de avaliar com atenção, observando tudo com a finalidade de ver o que é bom, de não somente ponderar o custo, mas de ver o que é bom naquilo para o qual você foi chamado, não exaltando as dores, as lutas, mas o privilégio da vocação da fé. Pondera o que acabo de dizer, ou seja, ele deve considerar profundamente aquilo que será o resultado disso tudo, que é Cristo, para que Cristo veja a disposição do seu coração nisso tudo. Por quê? Gasta tempo, porque o Senhor te dará compreensão. E é interessante porque a ideia de dará aqui é uma ideia de chegar juntos à percepção. Olha como é bonito isso. É como se nós estivéssemos ali sentados com o Espírito Santo de Deus e juntos fôssemos conduzidos para o entendimento. Não é percepção minha, é uma percepção concedida pelo Espírito Santo, pegando em nossas mãos e nos levando ao entendimento. E aqui nós observamos o aspecto oculto da intencionalidade que dá luz à intensidade que o ministério requer. O soldado é intenso, o atleta é intenso, o agricultor também o é. E é isso que o ministério requer. É isso que a fé requer. Satanás é intenso, as suas hostes são intensas, esse mundo é intenso, a sua carne é intensa, então ele não pode pegar um preguiçoso como alvo, um covarde, um tímido, um ocioso como alvo, senão ele vai destrinchar você, esmagar você. Ele tem que pegar, se encontrar com um homem ousado, com a mulher ousada, convictos de quem são, qual é o seu propósito nesse mundo e qual é o seu destino para o mundo por vir,
para que ele recue, para que ele trema diante da sua fé, da sua convicção. Agora não é isso que ele encontra, não é verdade? Ele encontra crentes que amam esse mundo mais do que a Cristo, que amam as posses, os bens, que amam as conquistas desse mundo mais do que a Cristo, que amam o conforto. Oh, desgraça, meu Deus! Olha, se eu tenho me deparado no pastoreio com uma desgraça de cristãos que buscam o conforto. O conforto de não ter responsabilidades, irmãos. O conforto de ter a opção de não se gastar para Cristo. A tal ponto de terem pessoas que não podem ser exortadas, se não se quebram todinhas, se não caem. Pessoas que não conseguem mais ouvir a exposição do Evangelho. Não conseguem. Não conseguem. A sua fé é frágil demais. A sua ousadia é tímida demais. Não é isso que nós vemos, não é? Nós não vemos essa intencionalidade que gera intensidade. Nós vemos isso para os estudos. Nós vemos isso para a beleza exterior. Não a beleza que nós vimos de Abigail hoje pela manhã, mas pela beleza exterior, para cuidar do corpo, da aparência. Nós vemos isso para os concursos, nós vemos isso para os bens, para o trabalho, mas nós não vemos isso para Cristo. Isso é um açoite para os ministros do Senhor. É um açoite mortal para os ministros do Senhor. É um agrilhão que lhe causa sofrimento e apatia. O objetivo dessas metáforas não aponta somente para o custo da vocação, mas também para o privilégio delas. Porque com essas metáforas, nós vemos 3 prêmios também sendo apontados. Versículo 4, o prêmio de satisfazer o Senhor. É prêmio para você isso? Satisfazer o Senhor, não satisfazer as expectativas dos seus pais, não satisfazer os seus líderes, o seu pastor, não satisfazer as suas realizações de aspirações acadêmicas, intelectuais, profissionais, mas satisfazer o Senhor. O quanto disso é prêmio para você? É um prêmio. Versículo 5, a coroa da vitória, que não é corruptível. Terceiro prêmio, versículo 6, a honra recebida das mãos do próprio Senhor. E nisso tudo está a realização e o gozo em ser considerado um bom soldado de Cristo Jesus. Portanto, meus irmãos, considerar o custo do ministério, ou se nós aplicarmos a cada um de nós o custo da fé, envolve tanto reconhecer as renúncias e sacrifícios, quanto perceber a superioridade do propósito para tudo isso. Nós não escolheremos aqui, mas escolheremos das mãos daquele com quem nós encontraremos. Qual é a constituição da perseverança do homem de Deus? A sua força, os seus desafios e o seu exemplo. Olha o versículo 8. Lembra-te de Cristo, de Jesus Cristo, ressuscitado de entre os mortos, descendente de Davi, segundo o meu evangelho. Pelo qual, por Cristo, estou sofrendo até algemas, como malfeitor, contudo, a palavra de Deus não está algemada. Por esta razão, tudo suporto por causa dos eleitos, para que também eles obtenham a salvação que está em Cristo Jesus, com eterna glória. Meus irmãos, é muito provável que nós tenhamos perdido completamente isso que Paulo fala aqui. Completamente. Paulo mostra do que nós precisamos ao nosso redor, diante dos nossos olhos, na nossa vida. Exemplos claros, tangíveis, nítidos e reais de perseverança. Mas, infelizmente, nós perdemos isso por causa de nós mesmos. Nós roubamos isso de nós mesmos.
Nós roubamos os exemplos reais de perseverança. Não porque eles não existam. Eles existem sim, mas porque nós preferimos exemplos ideais de perseverança. Exemplos ideais. E é verdade, irmãos, eu compreendo, infelizmente eu compreendo que nós tenhamos pouquíssimos exemplos reais de perseverança verdadeira e piedosa, mas nós os temos, sim, nós os temos. O problema é que nós preferimos aqueles exemplos distantes, talvez de um influencer muito renomado, talvez de um teólogo muito renomado, talvez de alguém em outro continente, em outro país, talvez de um escritor de livros que nós não conhecemos e não desenvolvemos relacionamento com eles, talvez aqueles distantes geograficamente ou distantes temporalmente. Nós preferimos esses, aqueles com quem nós não vivemos próximos ao ponto de ver os seus defeitos, de ver as suas falhas. E aí é mais fácil de nós idealizarmos a sua vida, a sua piedade. O grande problema com isso é que esses exemplos não são suficientes, porque esses exemplos que nós idealizamos na nossa mente não nos motiva, nos oprime, porque nós nunca seremos como aqueles que nós idealizamos. Nós nunca teremos tamanha piedade, nós nunca teremos tamanha contrição, nós nunca seremos tão imaculados. Esses exemplos não prestam para nós, se nós os idealizamos. Esses exemplos não são suficientes. Nós precisamos de exemplos com erros, com suas fraquezas, com as suas falhas. Porque assim nós compreenderemos que perseverança não significa ausência de falhas, ausência de fraquezas e nem mesmo ausências de pecado. Nós entenderemos que perseverança significa continuar caminhando apesar das nossas falhas, das nossas fraquezas, das nossas deficiências. Mas é difícil isso. Até mesmo na igreja local, nós selecionamos pessoas que são dignas do nosso olhar, da nossa honra e da nossa imitação. Aqueles que, se nós enxergamos uma disposição que nós não gostamos, um comportamento que nós não admiramos, se o santo não bate, se as afeições não casaram, aí com tanta facilidade nós desprezamos essas pessoas, reputando-as como pessoas não dignas de serem imitadas. No ministério, infelizmente, eu tenho visto isso com um profundo pesar. Parece haver mais competição do que piedade humilde. São os mais fortes, são os maiores títulos, são os mais cultos, são as melhores pregações, as aulas mais profundas, a igreja mais bem-sucedida, a igreja mais próspera e assim por diante. Competição, competição, competição. Contudo, irmãos, o fato é que nós precisamos de exemplos para mostrar a possibilidade real de perseverar. O ideal nós só conquistaremos no mundo por vir. E esse ideal não é idealizado por nós, está aqui nas Sagradas Escrituras. E o Senhor não tem o ideal legalista, moralista a nosso respeito. O Senhor, como nós veremos daqui a pouco, Ele concebe as nossas falhas sem nos abandonar. Nós precisamos de exemplos reais, irmãos. O foco de Paulo aqui na perseverança é destacado de forma muito sutil, muito singular. Observa aí, ó. Lembra-te de Jesus Cristo, ressuscitado de entre os mortos, descendente de Davi, segundo o meu evangelho. Lembra-te. A ideia aqui não faz referência a uma informação que Timóteo esqueceu. A Timóteo fraquejou porque ele esqueceu de algo. O ponto aqui, a ideia aqui é de trazer à luz algo que já habita a sua mente, algo que já está lá, faz referência a considerar algo que já é conhecido.
A ideia aqui é de que ele precisa fazer isso constantemente para lhe dar ânimo, para lhe dar vigor, para lhe dar força. Não diz respeito a algo que ele não conhece, algo que ele não esqueceu, mas algo cujos entulhos foram postos diante disso. E ele precisa então escavar, desentulhar e deixar constantemente à sua vista, à sua mente, olhando como que por sobre os entulhos, ou sobre o muro, ou sobre os ombros, e vendo muito mais do que as dores, as lutas, os sacrifícios e o preço, mas ver a glória daquilo que Cristo fez e conquistou, ressuscitado de entre os mortos. O Rei prometido da descendência de Davi, segundo o Evangelho que ouvistes, que é meu. Então Paulo coloca a si mesmo como esse exemplo. Paulo sabe, Timóteo sabe das características singulares de Paulo. Paulo não despreza a dificuldade que ele teve com Marcos, a dificuldade que ele teve com Barnabé, mas ainda assim ele é um exemplo a ser seguido. Pelo qual, versículo 9, por Cristo, pelo qual estou sofrendo até algemas como malfeitor. E observe o foco aqui. Não, olha o que realmente importa. O foco de Paulo não é o seu sofrimento, não são as suas dores, ele não é o foco. As dores, as lutas têm um nome e não é o nome dele. Contudo, apesar dos meus sofrimentos, eu cumpri o meu propósito, a palavra de Deus não está algemada e é isso que importa. Não diz respeito a nós, a nossa perseverança, não diz respeito a nós mesmos, mas é por Cristo. Então, se você receber algum elogio de que você é forte demais, você está falhando na perseverança. De que você é piedoso demais, você está falhando na perseverança. Se for sobre você, você está falhando na perseverança. E eu sei que essa é uma luta, porque nós gostamos disso. Nós gostamos. Nós lemos livros para isso. Por nossa vaidade. Nós vamos a conferências para isso. Nós ouvimos sermões na internet para isso, porque queremos saber mais, queremos aparentar maior piedade. Não importa se somos sepulcros caiados, não importa. Isso parece que nos agrada, em parecermos piedosos, receber notoriedade, aclamação, honra. Parece que isso tem sido uma máxima do nosso tempo. Versículo 10. Por esta razão, por causa de Cristo e do Evangelho, tudo suporta. Por causa de quem você suporta, meu irmão? Hein, minha irmã? Por causa do seu casamento? Está errado. Por causa do seu filho? Está errado. Por causa das contas que tem para pagar? Está tudo errado. Por causa dos seus estudos? Errou também. Por quem você suporta? Você suporta? Você suporta? Porque existem muitos que não suportam. Abre mão do serviço do Senhor com uma facilidade absurda. Abre mão do seu tempo de devoção, das disciplinas espirituais, do tempo com a família, da edificação da alma. Muitos, 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 mais do que nós podemos contar. Vir à igreja não significa suportar. Você suporta tudo por causa dele? Diga para você mesmo que você suporta, para que a sua consciência seja a sua acusadora. Tudo eu suporto, ó Deus, e a sua consciência se levanta diante de ti e diz: mentira. 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 Você pode enganar a muitos, mas a mim você não engana. Eu estou contigo e você não suporta. Mas você tem enganado a si mesmo. E você acredita que suporta, mas você não suporta. Paulo pode dizer que suporta.
É provável que você tenha pessoas ao seu redor que possam dizer que suporta. Mas você suporta por causa dele. E esse é o termo-chave que deu luz ao tema das nossas reflexões. Tudo suporto, a tudo resisto, persevero, por causa dos eleitos. Olha que interessante, porque Paulo, o que é que Paulo faz aqui, irmãos? Parece muito subjetivo falar que suporta tudo por causa de Cristo, né? Você não toca. Você toca em Cristo, mas nos eleitos você toca. Uma coisa é glorificar a Cristo, uma coisa é edificar os eleitos por causa de Cristo, porque na edificação dos eleitos você tem que aguentar alguma coisa. Eles vão pisar no seu calo. Imagine quantos pisaram em Paulo aqui. Imagine quantas necessidades e dificuldades Paulo passou, porque não recebeu o sustento necessário. E para não diminuir a intensidade do ministério, ele teve que se desgastar ainda mais, porque teve que trabalhar para trazer recursos para ele e continuar suas viagens, seu pastoreio, seu treinamento. Por causa dos eleitos. Por causa dos eleitos. Por causa dos escolhidos de Deus. A convicção de que Deus tem aqueles em quem são lançadas as ações graciosas e eternas da vontade de Deus. Existem aqueles, e essa é a certeza do evangelista, essa é a certeza do pregador. Existem alguns que ouvirão a mensagem e resistirão. Esses não são do Senhor. O evangelho não é para você. A fé não é sua. A fé não lhe pertence. Mas existem aqueles que tudo suportarão por causa do Evangelho. Esses são os eleitos. Aqueles que não enxergam qualquer coisa nesse mundo que possa reluzir com a luz tão intensa, tão graciosa, que sobreponha a de Cristo Jesus e da sua glória. Nada. Namoros, títulos, trabalho, bens, nada, nada. O Evangelho é tudo, Cristo é tudo, a igreja é o seu aprisco como ovelha do Senhor. O dia do Senhor é o seu deleite, é evidência de satisfação, instrumento de devoção. A grande dureza disso é que nesse processo muitas pessoas más, não eleitas, passarão por nosso meio, revestidas de piedade hipócrita, sugando a força e o ânimo. Mas isso também faz parte da luta. Por essa razão, tudo suporto por causa dos eleitos, para que também eles obtenham a salvação que está em Cristo Jesus com eterna glória. E observe o gozo aqui. O gozo não está nos meus confortos. O gozo não está em ser privado do sofrimento, ser privado da dor, mas o gozo, a satisfação de ser um instrumento de salvação, um instrumento de edificação, de amadurecimento, um instrumento por meio do qual a glória de Cristo é vista. O gozo de satisfação que superam os sofrimentos. O gozo das palavras simples de que você foi um instrumento de piedade. Através de você, Cristo foi experimentado. Através do Santo Espírito, que não é matéria, houve materialidade através dos seus dons. Esse é o gozo, a satisfação daqueles raros ministros que realmente são vocacionados pelo Senhor. Raros. Por quê, irmãos? Porque exemplos são proclamações contundentes e vigorosas, sem palavras. Foi isso que Thomas Brooks, o puritano, disse. O exemplo é a retórica mais poderosa. O exemplo é mais elevado e mais nobre
O exemplo mais elevado e mais nobre deveria ser muito vivificador e provocador. Sem exemplos reais de perseverança piedosa, nós nos tornamos meros idealistas, fantasiosos, moralistas, secos, frios. O que é que nós fazemos? Como nós não queremos julgar que nós temos exemplos ao nosso redor, porque parece que isso é nos considerar inferiores àqueles de quem nós conhecemos os seus defeitos, então nós menosprezamos a piedade desses que estão ao nosso redor. E por isso nós idealizamos outros exemplos. Significa não termos percepções tangíveis e visíveis para nos apoiar. Que presente Timóteo tinha, não é? Timóteo tinha Paulo, não? Que exemplo, que privilégio ele tinha. E quanto a nós? Quem nós temos? E quanto a você? Você tem idealizado demais ao ponto de não ter ninguém ao seu redor? Você tem fantasiado demais ao ponto de dizer: o meu exemplo é Spurgeon, o meu exemplo é Bunyan, o meu exemplo é Edwards, o meu exemplo é Walsh, o meu exemplo é Piper, o meu exemplo é Nicodemos. E quanto àquele que está do seu lado? Quanto tempo você gasta orando por ele, por ela? Para forjar um relacionamento de amizade piedosa e contrito verdadeira que resiste a negativas, a exortações. E quanto a esses? Pessoas reais, que têm as mesmas lutas. Lutas essas que as Sagradas Escrituras não escondem de nós. Vocês percebem como as Sagradas Escrituras revelam os pecados de homens que ela mesma chama de piedosos? Quem é o homem segundo o coração de Deus? É uma pessoa que nunca pecou? Como você descreveria Davi? Segundo o coração de Deus. E a paciência, a fé e temor de Jó, diante de palavras que para a gente são quase blasfêmias para o Senhor. Mas Deus diz que não houve homem reto igual a ele na face da terra. Exemplos reais que padecem das mesmas dores. Qual é a constituição da perseverança do homem de Deus? Sua força, seus desafios, seu exemplo e, por fim, a sua convicção. Versículo 11. Fiel é esta palavra. Se já morremos com ele, também viveremos com ele. Eu fico triste porque eu não tenho mais força para pregar mais 2 ou 3 sermões nesses versículos, porque eu tinha o desejo de pregar uns 2 ou 3 sermões só nesses versículos aqui. Mas eu acho que as minhas forças se esgotaram para esse tema aqui. E nós vamos seguir para os próximos. Então nós vamos só pincelar isso daqui. Apesar de guardar assim pérolas tão maravilhosas e profundas, né? Fiel é esta palavra. Se já morremos com ele, também viveremos com ele. Se perseveramos, também com ele reinaremos. Se o negamos, ele por sua vez não os negará. E aqui o versículo 13 é muito importante, porque remove os ideais e coloca os reais. Porque ele muda a dinâmica de tudo que ele vem falado. Seguindo a dinâmica que ele vem falado, seria assim, se somos infiéis, ele será infiel. Mas não é assim. Se somos infiéis, ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. Talvez esse relato seja um breve recorte de um hino cristão. Esse hino ele conta verdades das Sagradas Escrituras, verdades essas já expressadas pelo próprio Senhor Jesus Cristo, mas o ponto é que aqui esse relato ele assume o peso de escritura, ele é sacramentado aqui. Talvez um hino que era entoado, que tomado por Paulo aqui é sacramentado. Observe que esse peso aqui coloca sobre nós a necessidade absurda de reflexão, porque são verdades que o próprio Paulo já pregou, e o próprio Senhor Jesus Cristo já falou daqueles que perseverarem até o fim como evidência de que morreram para si mesmos, nasceram de novo e esperam o mundo por vir. Verdades essas que não se aplicam exclusivamente aos ministros,
se daquilo tudo que nós pregamos aqui se aplica muito mais, de forma ainda mais intensa a todos nós, como cristãos, de fato, são esses versículos aqui que não diz respeito exclusivamente ao ministério pastoral, ao oficialato, mas a todos nós, aqueles, e o se é para nos levar especialmente a ponderação. Se é isso que nós desfrutamos, então é essa evidência que precisamos dar. Se é isso que nós desfrutamos, então essa evidência deve ser exposta. Então é uma simples relação de causa e efeito, onde a segunda verdade só é verdade se a primeira for consistente. Se a primeira verdade for consistente, se com ele morremos, a segunda verdade também o é para nós. Com ele reinaremos. Então, essas condicionais são argumentações eloquentes que nos encurralam na parede para nossa própria reflexão, nos forçando a intencionalidade. Esse se tem o seu nome, é essa a questão. Esse se tem o seu nome, esse si faz parte da sua vida, esse si é você. Essa é a grande questão. No seu nome, naquele nome que você receberá de Cristo Jesus quando encontrar-se com Ele no fim, no nome dessa nova criatura que nasceu, nesse nome, cabe esse si aqui. Se fulano morrestes com Cristo, com ele, fulano, tu reinarás. Talvez nós não somos tão bons ouvintes. Nós queremos cada vez mais bons pregadores, mas nós não nos importamos em sermos bons ouvintes, em treinarmos em sermos bons ouvintes. Vocês acham que por que eu chamo a atenção de um ou outro que está dormindo no culto? Por quê? Porque eu faço questão de, às vezes, até de forma particular, dizer, irmão, dá não. Fica em casa, não faz sentido. Você vem dormir. Não. Na quarta-feira eu até entendo, vamos colocar até algumas camas aqui na quarta-feira. Você passou o dia trabalhando, o negócio está puxado, ok, eu entendo, beleza. Mas no dia do Senhor, não. Não. No dia do Senhor, não. Não dá. Não dá no dia do Senhor. No dia do Senhor é a intensidade do alimento da alma. Não dá, não. Por quê? Porque nós precisamos ser bons ouvintes. Você acha que você seria melhor se o seu pastor fosse o John Piper? Você acha? Você acha que você seria mais maduro que seu pastor fosse Spurgeon? Bunyan? Edwards? Nicodemos? Você acha que você seria... Não seria. Não seria. Uma das características singulares que nos fazem ser bons ouvintes é sermos intencionais com aquilo que escutamos. O si nos amedronta, irmãos. O si são os cachorros vorazes, são os animais vorazes, são os leões do evangelho que nos encurrala na parede e nos estraçalha se o si não tiver o nosso nome. E nós vamos sendo encurralados, se. Nós vamos sendo encurralados. Sou eu? Será que ele está falando de mim? Será que diz respeito a mim? Será que eu morri para mim mesmo? Será que a vida não é mais sobre mim, a minha família, as minhas posses, os meus bens? Será? Porque o reino não é meu, é dele. Só aqueles que são dele entrarão. Se você acha que entende o si, você não entende o si. É simples para você o si, não é simples o si. Essa é a grande máxima do Evangelho. Tu és pecador, mas se fores de Cristo. Essa é a grande pérola do Evangelho. Teu destino é o inferno. Mas se fores alvo da justificação de Cristo. Vocês observam que cada si aqui nós poderíamos pregar um sermão inteiro, irmãos. Se.
Não menospreze a simplicidade do Evangelho. Não menospreze. Fiel a esta palavra. Digna de confiança essa palavra, é o que significa. Digna de confiança. Se há alguém que é digno de confiança, é o Espírito da palavra. Digna de confiança. Preste atenção, tudo que você ouviu, é isso que é digno de confiança. Em todas as autoridades que você tem na sua mente, não importa, é isso que é digno de confiança. E aqui ele fala do batismo, que evidencia essa transformação interior. Se já morremos com ele, é isso que o batismo significa. Também viveremos com ele. Ou seja, evidenciaremos essa vida que é ele nas nossas escolhas, nos nossos sonhos, nos nossos projetos. Evidenciaremos a vida que é ele, que veio dele, que foi forjada nele na nova criação, para o novo Éden. Se perseveramos, se lutamos, se renunciamos, se sacrificamos. Esse se fala sobre você? Fala sobre você? Se perseveramos, você pode dizer, eu estou nessa fileira. Eu estou aqui, ó. Eu estou aqui, eu tenho marcas, eu estou aqui, eu tenho entretenimentos que eu não gozo, tem festividades que eu não desfruto, tem prazeres que eu abro mão. Eu estou aqui, ó. Você está aqui. Tem o seu nome aqui. Se perseveramos, também com ele reinaremos. Aí vem aqueles cujo si não contemplam o nome, se o negamos. Esses não podem dizer que o seu nome está contemplado no si. Esses são os apóstatas. Esses são aqueles que não perseveram. É o oposto da perseverança, a apostasia. Porque significa amar mais alguma coisa do que a Cristo. Pode ser o seu filho, pode ser o seu cônjuge, pode ser o seu trabalho, pode ser o seu corpo, pode ser os seus bens, pode ser o mundo. Mas um crente nunca encontrará algo diante de si que seja mais digno de amor do que Cristo. Nunca, 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 nunca. Não há nada, irmãos. Nada, nada. Se o negamos, ele, por sua vez, nos negará. Imagine numa realidade em que ele é o único advogado que pode pleitear a tua causa. Ninguém coloca a mão no fogo por você, ninguém. Nem seu pai, nem sua mãe. Diante do tribunal de Deus, daquele que conhece seu coração como você não conhece. Imagine que os seus pais se colocarão lá diante desse juiz, perscrutador de corações, exporá as evidências de condenação, e diante dessas evidências, o seu pai, a sua mãe, os seus irmãos, os seus parentes, nenhum deles terá ousadia suficiente para dizer: não, Deus, essas obras não macularam a tua justiça, não, Senhor, essas obras não macularam a tua santidade, perdoa-os. Ninguém será capaz disso. Só tem um. Só um que é capaz disso. Cujo preço, a dignidade, o valor e a perfeição foram altas o suficiente para pagar por você e dizer: não, Senhor, não. Sobre ele não está mais o peso dessas acusações. Só tem um advogado que é capaz de fazer isso. Só um. Você o negaria? Você o negaria? Só um. Só um. Se o negarmos, ele nos negará. Se somos infiéis. E aqui é a beleza. O versículo 13 é essa grande beleza de que ser exemplo não significa ser perfeito. Nós precisamos de saber, na nossa perseverança, como nós lidamos com os erros, irmãos. Nós precisamos de pessoas que erram ao nosso redor. Pessoas que às vezes são brutos com os filhos, que perdem a paciência,
pessoas que às vezes são negligentes no casamento, no trabalho. Nós precisamos de pessoas reais, mas que passam por isso em piedade, em contrição. Não são pessoas que dizem assim, não, eu fiz isso, mas... Não, eu fiz isso, todavia... São pessoas que dizem, fiz, errei. Foi pecador mesmo. Eu não honrei a Cristo com aquilo, sabe? Então, nisso eu não fui exemplo. Mas observa que nisso ele está sendo exemplo. Porque isso significa perseverar. Arrependimento faz parte da perseverança, irmãos. A contrição, a dor, faz parte da perseverança. Nós precisamos de pessoas reais, pessoas que fraquejam. Sabe, aqui o ser infiel aqui significa aquele fraquejamento temporário na fidelidade, na lealdade. E aquilo vai te marcar por toda a vida. Você não vai poder mais tirar isso da tua biografia. Você descansa porque sabe que teve alguém que curou essa ferida. Curou. Mas sempre lhe lembrará das consequências de ter fraquejado naquele momento. E a própria dor que você vai sentir é justamente uma evidência de que você realmente o ama. De que realmente você persevera, sabe? De que quando você colocou a si mesmo na frente, ali foi a sua desgraça, ali foi o seu vacilo. Você não é pai por causa do seu filho, mas é por causa de Cristo. Você não é marido por causa do seu filho, da sua esposa. Você não é filho por causa da sua mãe. Você é o que é, faz o que faz por causa de Cristo. Não é sobre você. E esse é o grande consolo, porque se nós somos infiel, e aqui ele muda a consequência, aqui, olha, ele foge do padrão, ele não será infiel. Ele não nos abandonará, porque não é requerida de nós lealdade perfeita, é requerida dele. Dele é requerida a lealdade perfeita e ele fez por nós. É por isso que diante do fraquejamento, da infidelidade, há contrição. Mas, irmãos, concordem comigo, por favor. Nós tentamos defender as nossas imperfeições e isso é uma dor tão desgraçada. Quando você tenta defender os seus vacilos, as suas fraquezas, as suas deficiências, não mas, não contudo, não todavia, não porém. Não é assim que nós fazemos. Não é requerido de você perfeição, não. Você acha que é requerido de você perfeição? Não é requerido de você perfeição. Nem ele requer. Quanto mais nós que somos pecadores imperfeitos podemos requerer isso. Mas é requerido de você contrição. Isso é requerido de você. Contrição. Humilhação. Vergonha. Arrependimento. Mas a experiência do pastoreio tem me ensinado outras coisas, sabe? De que na maioria das vezes não é isso que acontece. Como se o pastor enxergasse todos como perfeitos. Eu vou macular a minha imagem diante do pastor porque ele acha que eu sou perfeito. Nunca existiu isso. Nunca existiu. Se somos infiéis, ele permanece fiel. Ele é o sustento da nossa fidelidade, irmãos. A fidelidade dele nos fará perseverar. Pois de maneira nenhuma ele pode negar-se a si mesmo. Nós somos escolhidos nele. Nós fomos predestinados nele. Efésios capítulo 1. Nós somos separados nele. Então, quando as lutas vierem, lembre-se disso. Nós perseveramos por causa dele. Nós fomos eleitos nele. Quando as dores vierem, quando os enigmas surgirem, quando os obstáculos aparecerem, lembrem a doutrina da eleição. É o grande presente que nós temos. É por ele, nele e para ele. Amém. Deixa eu terminar com algumas aplicações aqui. O ponto de Paulo aqui para Timóteo se aplica a todos os crentes.
especialmente nesse trecho que eu mencionei. A nova vida que recebemos não deve ser vivida para nós mesmos, mas para aquele que nos concedeu essa vida. Tudo que deixamos para trás por causa da fidelidade da obra de Cristo não se compara à vida que nós teremos com Ele em seu reino. Os apóstatas, aqueles que amaram mais o mundo do que a Cristo, reduzindo o valor de Cristo, também serão negados e receberão o seu salário, o fruto da sua negação, que é a condenação. O Senhor não espera que sejamos perfeitos, imaculados. Ele mesmo um dia fará isso conosco. Nos fará perfeitos e imaculados. Ele mesmo. Nossa perseverança ainda é imperfeita. Nossa perseverança ainda contém máculas, contém falhas. Mas Ele não. Ele é perfeito. A sua fidelidade nos sustentará em sua perfeição. Irmãos, e eu quero fazer algumas aplicações aqui, depois de tantos sermões refletindo sobre perseverança, especificamente a perseverança do homem de Deus. Eu quero fazer 3 perguntas. Em uma pergunta haverá 2 mais para refletir. Mas 3 perguntas principais eu creio que são suficientes para fazer a função do se, para nos colocar na parede, para que eu não seja apenas um orador e eu seja um interlocutor com você, porque é isso que as perguntas fazem, né? Faz você pensar na resposta, então acontece como um diálogo aqui na pregação. 3 perguntas, e esses questionamentos eles se aplicam a todos os níveis que nós temos feito as aplicações, aos oficiais ou àqueles que estão sendo experimentados, a cada crente e à igreja. A primeira pergunta é: o quanto e como realmente você tem perseverado à luz de tudo isso que nós refletimos? O quanto e como você realmente tem perseverado? Você precisa ser realista porque você vai responder para você diante de Deus. E talvez essas perguntas podem ser utilizadas para os encontros de discipulado de vocês. Talvez seria um ponto interessante. Vocês poderiam gastar um tempo refletindo sobre isso. Segunda pergunta. E essa é muito importante. Um depende do outro, tá bom? Segunda. O quanto nossa igreja, primeira igreja batista formada em Rússia, o quanto a nossa igreja tem perseverado por causa de você? Eu fiz essa pergunta de outra forma, para você entender. O quanto e como você tem sido um instrumento de perseverança para esta igreja? Eu gostaria muito de ouvir a resposta de todos vocês, sabia? Queria sentar do ladinho de vocês assim, e dizer, vamos conversar um tempo aqui. Bota um café, não um chá, e aí nós conversamos. Terceira pergunta, também importante. O quanto os oficiais dessa igreja têm perseverado por causa de você? E aí eu fiz a pergunta de outra forma também, para que você entenda. O quanto e como você tem sido instrumento de ânimo para a perseverança dos oficiais dessa igreja? Bom, eu sei que não são perguntas fáceis de responder, mas são perguntas absurdamente oportunas. E talvez alguns de vocês possam compartilhar comigo uma conversa informal. Acharia interessante ouvir. Vamos orar. Nosso Senhor, nós não perseveraremos sem o Senhor, porque é para o Senhor que nós perseveramos. Nós falhamos com muita facilidade, mais do que nós deveríamos e mais do que nós imaginamos, ó Deus. Nós vacilamos sem perceber tantas vezes, por falta de intencionalidade, de intensidade em viver a vida cristã, nós caímos, nós tropeçamos. Os nossos olhos são voltados com tanta facilidade para longe do alvo. E ainda assim, ó Deus, quando nós somos alertados, nós não agradecemos, não ficamos impactados e nos humilhamos, nós defendemos a nossa má conduta.
E isso deve nos causar tristeza. E eu rogo ao teu Santo Espírito, ó Deus, que faças isso essa noite. Nos cause tristeza. Sabermos que estamos com o nível errado em nossa perseverança. O nível incorreto, o nível que não diz respeito a Cristo, não testemunha de Cristo. O nível que envergonha a própria obra a qual nós servimos. Levanta homens para essa igreja, Deus. Homens que sejam modelos e exemplos na proteção, nutrição e preservação dessa igreja. Anima-os para a batalha. Levanta mulheres para essa igreja. Exemplos de piedade, auxílio, submissão, exemplos de esposas. Exemplos de fé, de oração. Faz isso, Deus. Nós rogamos ao Senhor. Em nome de Jesus. Amém.